Você fez o link para passar para o pessoal lá que quer assistir fora? Já comecei a gravação, já passei o link, coloquei em alguns grupos também, já o card com o link. E, bom, os olhos de Fernando e os olhos de Geilson serão meus olhos nessa atividade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou vivendo na tela aí atrás dos nossos queridos colegas, né, agentes públicos muito dedicados, e agradecer a presença de todos, todas e todes aqui nessa atividade hoje, de caráter informativo, né, que a gente traz para todos os nossos colegas interessados nessa área. Podemos começar, Fernando e Geilson? Pronto, então vamos iniciar. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todas, e dos nossos queridos colegas Fernando e Geilson aqui. Indicamos que a mesa propõe um espaço de debate que trate sobre o reconhecimento de saberes e competências, o RSC, no âmbito da carreira dos técnicos administrativos em educação, o STAI, considerando o marco legal, lei número 11.091 de 2005, especialmente que vincula o desenvolvimento do servidor ao planejamento institucional e cita o saber não instituído resultante da atuação do servidor, bem como de artigos que tratam da progressão por capacitação profissional e do incentivo à qualificação. Parte-se do entendimento de que os TAIs constroem ao longo de suas trajetórias conhecimentos que extrapolam os percursos formacionais de escolarização, abrangendo saberes tácitos, práticas profissionais e aprendizagens no trabalho. Nesse contexto, o RSC tensiona modelos tradicionais de certificação ao propor o reconhecimento institucional desses saberes historicamente invisibilizados. A mesa problematiza as contradições dessa política, especialmente frente às leituras que a reduzem a um mecanismo instrumental de equiparação ao incentivo à qualificação. Tal perspectiva, ao tratar o RSC como um atalho para ganhos salariais, esvazia sua dimensão formativa e política, limitando seu potencial de redefinir critérios de valorização do trabalho. Serão também discutidos as eventuais dificuldades institucionais que podem aparecer durante a sua implementação, como a complexidade administrativa, a necessidade de normativas claras, a constituição de comissão permanente e a dificuldade da avaliação e da comprovação dos conhecimentos e competências. Por fim, a mesa abordará impactos do RSC na carreira e na identidade profissional do STAI, bem como desafios relacionados à equidade de acesso e à construção de processos avaliativos mais transparentes. Ao articular diferentes perspectivas, busca-se contribuir para o debate sobre o reconhecimento dos saberes não formais como dimensão estratégica para a valorização do trabalho e da construção de universidade pública, socialmente referenciada e comprometida com seus trabalhadores. E para dar conta desse conteúdo profundo, vasto, temos aqui 2 nomes de peso. Os nossos palestrantes são, iniciando pelo nosso querido Geilson Barreto Andrade, que é técnico em assuntos educacionais voltado na Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da Bahia. Atualmente dedica-se à gestão de pessoas, ocupando os cargos de coordenador de gestão de pessoas e de Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas, ambos na UFBA. É também membro suplente na Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, em representação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, na Andifes, e graduado em Matemática e mestre em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade pela UFBA. E nosso querido Fernando Santos Bandeira, atualmente é assistente em administração da Universidade Federal da Bahia, chefe do pavilhão de aulas Reitor Felipe Serpa, PAF1, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, tem especialização na área de gestão de pessoas, de processos universitários e mestrado em estudos interdisciplinares sobre a universidade. É assessor do grupo de trabalho do RSC, da Coordenação Nacional de Supervisão da Carreira do MEC,
e suplente de direção da FASU. Então, essas duas pessoas vão se dividir aqui hoje, correndo sobre esse assunto. Mas é importante fazer um aviso. Esta mesa tem caráter acadêmico e informativo, visando discutir o tema em pauta, não se destinando a tirar dúvidas ou elucidar trâmites e processos administrativos que ainda estão sendo organizados e trabalhados pela gestão da universidade, e que, posteriormente, serão apresentados à comunidade da Universidade Federal da Bahia. E com vocês, primeiro, nosso querido Geilson, e em seguida, Fernando Bandeira. Que vocês tenham uma excelente mesa e que vocês possam absorver os conteúdos. Nós vamos pegar aqui, pelo link, as perguntas que eventualmente sejam feitas e eu estarei passando a mesa. Tá bom? Obrigado, boa mesa. Bom, eu estou falando, estamos com a tarefa positiva, está ajudando, colega, companheiro de mesa, não é verdade, né? Cumprimentar todas as pessoas presentes, Patrick, à distância, mas minha competição está ali na Praça da Grátis. Cumprimentar os colegas que queria fazer um cumprimento muito especial, seja por uma casa de destino, por uma circunstância mesmo, mas existem 3 pessoas aqui na sala tinham todos os motivos para não estarem aqui por causa da distância, mas ainda assim, da questão de estar aqui, que é Cris, que está atuando no TRE, é isso, Cris? E Joeli e Vicente estão aí no Porto Direito com a atividade de qualificação no retorno expeditivo. Acho que isso demonstra usou aí literalmente fronteiras para estar aqui. Mas é isso. Bom, pessoal, em relação ao tema do RSC, esse tema tem sido tratado aí sob diversas perspectivas, desde o momento que ele foi concebido, assim, em termos de forma, no acordo de greve de 2024, isso foi sendo discutido, o governo tomando esse assunto para lá e para cá, até que a gente chegou a um formato, finalmente ali, bem delineado, já tem um decreto, né, regulamentando esse assunto, mas a gente sabe que ele ainda tem diversas limitações, diversas questões que precisam ser tratadas. Mas isso vou deixar um pouco de lado, vou considerar naquilo que está posto para a gente agora, que é o direito e a possibilidade de fazer tudo isso. E aí, eu queria registrar que a chegada do RSC no nosso plano de carreira, de fato, acho que demarca um novo tempo nesse plano de carreira. O plano de carreira se completou agora em 2016, exatamente 21 anos. Né? Até 2005, a gente tinha uma outra estrutura de cargos, que era chamada PUC, tem uma sigla que a gente fala pouco, mas existe uma outra metodologia até que atualmente, a partir de março de 2005, que essa nova estrutura foi criada. Com a chegada do RSC, isso que é um novo tempo, é um novo momento que a nossa carreira tem. A gente sabe que na nossa carreira, em termos remuneratórios, as únicas possibilidades que a gente tem, ou é desenvolvimento nível a nível, né, o dia de padrão a padrão, porque a gente só tem a progressão por médio e a aceleração da progressão por capacitação, ou então o incentivo à qualificação. O incentivo à qualificação, ele não entra nesse rol exatamente com a progressão, porque ele não mexe na posição da gente na carreira, na classe que a gente está de classificação na carreira, mas permite incremento salarial a partir do esforço, que eu diria extra, que é se candidatar a uma graduação, uma especialização mais estruturada, dependendo do nível do servidor. E aí, de fato, era a única forma alternativa de ter uma valorização ali, tanto em aspectos remuneratórios, como também uma valorização pelo esforço do servidor em adquirir certo conhecimento, em se qualificar. E com a chegada do RS6, de fato, é uma nova página, porque a gente passa a deixar de investir numa qualificação formal, própria dita, para reconhecer toda a trajetória que o servidor fez ao longo do seu cargo, né, na carreira, ao longo da carreira, para se dizer. Esse tema do RSC está presente desde a criação do em 2005 como uma diretriz, né, como um princípio da carreira. Lá tem, né, Fernando, eu acho que participou aqui dessa discussão lá em 2005, e o reconhecimento do saber não formal das instituições de ensino e relação de trabalho oferecer ter algum tipo de reconhecimento. Isso aparece lá, mas nunca isso foi levado à frente, de fato, como algo consolidado. E é na greve de 2024 que isso ganha fôlego, ganha forma, inclusive, inspirado um pouco no que na carreira dos professores dos institutos federais, e na carreira dos professores também fazia muito sentido no caso dos federais, porque se a gente olhar, os federais têm uma característica muito marcante, que é da interiorização no Brasil afora. Quando a gente está falando de interiorização, a gente está falando de, portanto,
a distância de grandes centros de formação, e os professores não têm a oportunidade de, às vezes, se afastarem para o mestrado, para o doutorado, tem volta de cidade, diferente de quem está na UFO, por exemplo, como professor, né? Então, o RSC, naquele formato ali, também usa essa estratégia do reconhecimento das experiências ao longo da carreira para permitir uma elevação profissional ali, inspirado um pouco nessa experiência já existente na rede federal de ensino, que ela produz os institutos federais, é que essa proposta nossa nasce, e ela nasce mesclada com a qualificação profissional, com a qualificação acadêmica que o servidor tem, né? O mestrado, a especialização, a graduação, o doutorado, ou até mesmo ensino fundamental, ensino médio, conforme eles. Então, a chegada desse formato agora, apesar de tardio, ele chega em um bom. Mas a discussão, embora ela sempre se considere, e eu acho que isso é relevante também, né? Ela considera o aspecto financeiro que aquilo tem, mas, de fato, é um novo tempo, é um novo modelo de reconhecimento de trabalho. E aí, para fazer essa discussão, eu vou tentar responder aqui uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, que é assim, né? Porque o RC representa, de fato, uma mudança de paradigma das universidades. E aí a resposta, eu separei isso em três itens, e um quarto complementando, porque, na minha concepção, o RSC ele reconhecer a produção de saberes, a produção de experiências, e não aquelas formais que estão dentro da sala de aula, dentro do laboratório, dentro do espaço de pesquisa, e muitas vezes são saberes específicos para que nós seguirmos uma carreira acadêmica, não tanto para nós, servidores administrativos, que atuam de modo muito importante no ensino da pesquisa e da extensão, mas não exatamente na atividade de ensino da pesquisa e da extensão, né? Então, na medida que esse reconhecimento passa a reconhecer todas essas experiências, essas atividades, essas responsabilidades, essas contribuições, essas dedicações que a gente tem no dia a dia na universidade, eu entendo que isso, de fato, é de grande valor. Veja, o técnico tem todo um sentido, porque a gente foi imaginar que todo técnico ele tem um bom desenvolvimento, ele vai precisar necessariamente ter uma especialização, uma mestrado, doutorado, de fato, é algo compatível. Tem pessoas que não têm perfil, não têm desejo, não têm aptidão, não têm vontade, não têm disponibilidade, tem para se dedicar a uma formação. Então, o primeiro aspecto que eu reconheceria é isso, é a capacidade que a RST tem de capturar, de mensurar e de aproveitar essa produção de saberes, de experiência, de dedicação, de contribuições de fim, ao ensino, à pesquisa, à extensão, à gestão universitária, a produção de conhecimento, e reverter isso, de fato, uma ferramenta de valorização para os trabalhadores. O segundo aspecto, isso já comentei também um pouco aqui na fala introdutória, é que o RSC não valoriza exatamente a qualificação que o servidor tem, mas a trajetória que ele faz. Então, a experiência que ele tem determinada atividade na universidade, uma outra atividade que ele faz mais por iniciativa própria, por exemplo, publicação de artigos, publicação de livros, até uma reprodução de uma experiência que ele teve. Tudo isso pode ser reconhecido por completar conta de uma trajetória, exatamente de um plano específico, de um produto específico, um conjunto, uma razoável coisa que o servidor faz ao longo de sua formação, e que passa a ser um outro aspecto também, muito importante, é que o RSC ele se propõe a desenvolver uma cultura de fato do desenvolvimento das pessoas na universidade. De modo como o parema de pontos ele foi concebido de uma forma final, não é a melhor forma e que está muito distante daquilo que foi utilizado inicialmente, né, Fernando? A gente precisa reconhecer isso, não só em termos de pontos, mas em termos de arte, de atividade, da relação de atividade. Não é uma questão grande que você já estudou, que é aquilo que apareceu na página de Júnior. Mas, apesar dessa distância toda, o que está ali estimula o servidor a fazer uma dedicação grande à sua atuação na universidade, né? Eu penso que, ao mobilizar o servidor a se engajar cada vez mais e reconhecer aquilo que ele já fez no seu passado, isso também é um valor importante que o RSC se propõe a fazer, né? Assim, o assumir desafios novos, assumir tarefas novas, não exatamente como um acréscimo de responsabilidade, mas a contribuir em diversas tarefas, eu acho que isso é de grande valor. Abrindo um parênteses, com uma experiência muito particular lá na Prodep,
Os colegas da Prodep, isso não é uma crítica, mas é uma apenas observação, não foram se envolver em atividades como esse congresso na universidade. Mas no final de semana, quando eu fui procurar ver quais eram as atividades lá que estavam na programação do congresso, ver quais eram as pessoas da Prodep que estavam inscritas, tem alguma coisa para participar, como palestrante, como de alguma mesa, enfim, eu localizei 6 meses e tem integrantes da Prodep participantes disso. Isso vai ter a esse estímulo que a RCC dentro do movimento maior das tarefas para mim, participando ali para a universidade agora, certamente a gente tem se envolvido cada vez mais nesse tipo de atividade, com um enriquecimento institucional e também valorizando a própria trajetória profissional. Um outro aspecto também que eu listei aqui, vamos transportando o paradigma, aí eu vou me ater a uma questão remuneratória, que não é o carro-chefe do SC, mas é um componente absolutamente importante, é de que a gente sabe que o nosso plano de carreira é um dos mais mal remunerados que a gente tem no Poder Executivo Federal. Então, essa gratificação, desse voto, das gratificações, ela também vem estimular uma permanência maior dos servidores da universidade, na carreira, portanto, e hoje a gente tem observado uma rotatividade muito grande. E essa rotatividade de servidores nesses cargos é muito nociva, porque o servidor vai se conseguir dar conta de sua vida profissional na universidade com autonomia, com independência e com maior grau de liberdade, ele vê um curso que remunera melhor, naturalmente acaba sendo atraído para essas outras questões. E a universidade vai sempre enfraquecida por esse ciclo, ele vai, ele é perverso e a permanência das pessoas aqui é baixa. Eu não tenho números para isso, uma hora eu vou preparar para fazer esse levantamento, mas o último concurso que a gente fez foi no ano de 2022, em dezembro de 2022, a gente começou a chamar esses servidores a partir de março de 2023. Nesse concurso, a gente ofertou 75 vagas para o cargo de assistente de administração e homologou 150 pessoas, então homologa o dobro. Esse cadastro de 150 pessoas, ele foi esgotado menos de um ano depois da validade do concurso. Em março de 2024, 150 pessoas tinham sido chamadas. E não é porque surgiram mais 75 vagas, é porque gente foi se aposentando, então surgiu mais uma vaga, a gente entrou, a gente saiu desse mesmo concurso, e a gente foi chamado, não esqueça de apresentar, a gente tentou tinha interesse na vaga, passou esse concurso. Então, isso dá conta de que a nossa carreira ela não tem sido objeto de uma grande atenção e mais ainda de retenção das pessoas que a gente tem. Em geral, quem costuma fazer esses concursos é porque está iniciando sua vida pública em um determinado cargo, a primeira oportunidade que aparece, ele encontra um ponto de estabilidade, de remuneração, enfim, se prepara para outra atividade de trabalho e acaba saindo de essa outra atividade, ela é nociva, da gestão, e aí tem um pouco, digamos assim, permanente de servidores com essa movimentação aí. Então, o aspecto remuneratório também é muito importante, pode ser considerado. É uma pena que o início da remuneração, para os colegas que hoje entram no serviço público, na verdade, desde 2004, isso não incorpora na aposentadoria diretamente, que acabou a regra da paridade, a regra da integralidade, que é limite no cálculo da média, apenas para o fim de aposentadoria. Mas, ainda assim, quando está nativo, isso tem uma presença maior financeira no nosso bolso que, com certeza, precisa ser valorizada e precisa ser reconhecida, né? Uma última observação que eu vi aqui, sem passar para o Fernando e para ter as complementações das perguntas, é de que a gente precisa ter uma dedicação muito grande, eu digo a gente enquanto servidores, enquanto instituição também, mas enquanto setores, de fato, tornar o RSC algo muito potente na nossa vida profissional. Eu digo isso porque vejo colegas servidores, às vezes, assim, tentando coletar pequenas atividades que eles vão da vida, coisas que têm certificado muito grande, mas que assim, pouco aquilo ali seja considerado para a vida da população. E isso pode tornar o RSC uma ferramenta, digamos assim, pouco potente ou, de certa forma, medíocre do dia a dia. Então, acho que pode fazer isso, potencializar o que a RSC é capaz de fazer, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso compromisso, para aqui para frente, para reconhecendo aquilo que já fez, aqui para trás, isso é muito importante. Uma outra observação também que eu queria fazer é de que a valorização do RSC e a concessão dela, e da concessão, assim, do ponto de vista da gestão, com certeza, mas os pedidos devem ser feitos por toda
toda a qualidade de preparação do memorial, em termos da documentação probatória, porque o governo, e aí colocou o conjunto do governo nessa sexta aí, ao preparar o decreto, colocou algumas pegadinhas assim, muito perigosas. Uma delas é, se vocês tiveram uma oportunidade de ler, assim, adequadamente de documento, é de colocar a CGU nominalmente como um agente responsável por fiscalizar as concessões do RSC. Eu conheço muito de legislação na área de gestão de pessoas e eu nunca vi nenhum outro benefício ou gratificação, como queira tratar, na área de pessoas, e a CGU precisa ser citada nominalmente dentro do decreto para fiscalizar um determinado direito. Eu acho que isso é colocar sob suspensão. Os próprios servidores da formulário seus requerimentos, como se fossem postáveis uma porta ali para entrar e fazer uma concessão, digamos assim, injusta, como também uma fiscalização muito além da conta para nós gestores que vamos assinar as portarias, que vamos colocar em folha, que vamos liberar o pagamento. Né? Então, eu acho que a presença da CGU nominalmente ali dentro, de fato, é algo que nos preocupa em relação a isso. Isso que a gente deve mostrar para ele quando essa concessão ela vai ser justa, ela vai ser adequada e ela é representativa do esforço que a gente tem no dia a dia da universidade. Né? A CGU tem o seu papel, ela define por lei, também define pela Constituição, precisaria estar presente ali, né? Mas ainda assim, o governo colocou isso no decreto. Outras questões também que eu queria comentar, e que pode, de certa forma, assim, apequenar a potencialidade dos servidores diante do RSC, é de que na revisão dos documentos aqui, quando o governo preparou o decreto, colocou muitos itens lá assim, né? Desde que seja de interesse da instituição, desde que seja relevante para a instituição federal de si. E eu vejo isso, assim, como um contrassenso, porque se vocês lembrarem, principalmente os mais antigos, o sentido da qualificação é algo mais ou menos equivalente ao RSC em termos de gratificação, né? Tem sua diferença, mas tem uma equivalência. O sentido da qualificação, quando ele foi criado, lá em 2005, se não me engano, esperando o calendário melhor, eu acho que ele era preciso vários cargos e superiores, uma coisa assim, uma coisa assim. Não era só para o nível superior, mas ele estava limitado a apenas um grupo, não era todo mundo que conseguia chegar a todos os níveis. Então, por exemplo, para você adquirir doutorado, você já tinha que estar na graduação. Se você fosse nível médio, você não chegava no doutorado, você só podia chegar até o mestrado, era só alguns níveis. Você estava limitado na sequência. Se você fosse do nível fundamental, você só podia pegar o IP até a graduação. Não era abrangente e operado para todo o aspecto, para todo o espectro da carreira. Aí onde é que eu quero chegar com essa observação ligada, Fernando, pela boa memória aí? É de que o IQ, quando ele começou, ele de fato tinha essa restrição. Veio uma nova lei em 2012, fruto também de uma greve, e também ampliou o percentual dos IPs. Aí essa turma já tinha colocado ele abrangente para qualquer imposto de classificação, qualquer imposto de legislação. Mas em 2012 ampliou os percentuais da graduação e da especialização. Quando foi na greve de 2024, 2025, portanto, a lei já alterou, acabando com aquela questão da relação direta ou indireta. Então, tornou viável que o servidor tenha, por exemplo, uma graduação em qualquer que seja a área e ele tenha reconhecido um contrato de valor de modo integral, ainda mais com relação direta ou indireta. Então, na medida que a RSC se propõe a acompanhar, a mensurar a trajetória do servidor no cargo, ao o Barema colocar que boa parte das cidades precisa ter uma relação muito estrita com o cargo e que seja de interesse da instituição, eu vejo com uma contradição em relação ao próprio irmão dele, que ela tem qualificação, que não tem qualquer exigência em relação à área, se tem a ver com o ambiente do servidor, está alocado, ele tem responsabilidades, ou com cargo, o que quer que seja. Né? Então, no primeiro momento, ele vê de fato restritivo, que pode ali concentrar o servidor num rol muito pequeno. Isso para não falar também que, na minha concepção, o rol de tarefas que o RSC tem hoje, ele privilegia essencialmente os servidores que estão em atividades administrativas. Os servidores que estão, por exemplo, em atividades universitárias, estão nas fazendas experimentais, estão nas atividades aí de segurança, de vigilância, por exemplo, que vai ter servidores repetidos nesses cargos. A oportunidade para que esses servidores tenham suas atividades ali reconhecidas no RSC, ela ficou muito reduzida, porque o governo, infelizmente,
não compreenderam isso ao fazer a redação do CAP. Até mesmo os trabalhadores dos hospitais, a redação que saiu da CNSC, que saiu do MEC, por exemplo, o servidor só porque ele está lotado e atuando em um ambiente que seja algum tipo de controle em relação à segurança, em relação à saúde, à vigilância, ele teria uma pontuação em relação a isso. Aí ele fez, o MGI, a Casa Civil, foi lá e colocou. Tudo isso, mas desde que não esteja recebendo adicional de saluridade e periculosidade, que já é reconhecimento financeiro, por estar submetido ali no dia a dia a esses locais de trabalho, a essas atividades, né? Então, veja que é um computador, né, um procedimento importante de trabalhadores que tem na universidade. Quando a gente associa isso ao fato de que hoje os hospitais universitários são geridos pela EBSER, atualmente a HU Brasil, né, a Universidade de Brasil, HU Brasil, e que, por exemplo, a assunção de cargos administrativos lá, de gratificados, cargos de comando, de uma sessão para a EBSER, participar de um processo seletivo em relação a isso, vai tornando, de fato, a concessão muito distante para quem está alocado na dificuldade. Mas, apesar disso tudo, você está aí, a gente deve explorar ele, formato como ele está, e entender que é um processo de conquista que vai se avançando aí ao longo do tempo. O próprio inglês, essa implementação que deve aprender, começou de modo muito restritivo, chegamos ao máximo que podia, com exceção de percentuais que podem ser melhoradas, né, Fernandes? Mas em termos de analisar a relação da formação que o setor tem com o cargo, com a instituição, isso já ficou do lado. Eu acho que no próximo momento aí, a gente vai se discutir se fica para as futuras, para se pensar, assim como vai ser para quem tem doutorado, que no primeiro momento ficou de fora, há um pensamento contrário em relação a isso, né? No primeiro momento ficou de fora, mas eu acho que na próxima mesa aí, se pode provar. Aí, essas considerações que eu falei inicialmente, e aí pode Obrigado, Geilson. Patrick ainda está presente. Pronto. Então, Patrick, você vai comentar alguma coisa? Eu posso continuar aqui. Então, estamos recebendo já algumas perguntas, tá, para a mesa, como já era de se esperar. A nossa prata da casa deve respondê-las ao final da última fala. Então, Fernando, jogue duro. Ao final, a gente abre para as perguntas. Ok, pronto. Então, assim, agradecer novamente, né, a presença do nosso provedor, nosso companheiro, colega, servidor técnico Geilson. Como sempre, muito preciso e muito conciso. Eu sempre falo para Geilson que eu queria essa habilidade que ele tem de fazer essa concisão, né? As pessoas que me conhecem há algum tempo, eu sempre tendo a falar demais, eu não consigo formatar com essa precisão que o companheiro Geilson tem, de pontuar. Mas, assim, quando a gente teve essa ideia de tratar o tema do RSC, quando o Congresso apareceu e a gente pensou em escrever a mesa, foi um momento que a gente estava com outras expectativas, e aí coincidiu do Congresso acontecer com a efetivação do decreto, depois de muito desgaste, depois de muita pressão. A gente teve que voltar com a greve para fazer com que algumas coisas avançassem ou tivessem continuidade. E uma dessas situações foi o próprio RSC. E aí mudou um pouco a característica do que a gente tinha pensado. O companheiro Geilson pontuou aqui algumas coisas que são muito importantes, porque realmente demonstra qual é a visão que o governo federal tem em relação à gestão de pessoas, o que eles estão tentando discutir e para onde eles estão levando essa formatação de gestão de pessoas dentro do próprio governo. O Ministério de Gestão e Inovação, o Ministério criado recente desse governo, ela tem um tipo de visão que aprofunda mais ainda uma diferença que já vinha desde o tempo de Brescia Pereira, lá do Fernando Henrique. Não sei, algumas pessoas podem se lembrar, mas a nossa carreira, desde quando a gente conseguiu implementá-la, a gente sempre recebia esse tipo de comentário. Vocês são um ponto fora da curva. Vocês são diferentes. Todo mundo se comporta de um jeito. Só vocês que têm uma característica diferente, e não sei por que vocês têm que ser diferentes.
né? E nós sempre entendemos que a instituição universidade, a Universidade Federal, ela não é uma instituição pública igual às outras, os outros órgãos públicos, as outras repartições. Não é uma questão de dizer é melhor ou é pior, não é isso. Mas você tem, né, os outros órgãos de uma maneira muito mais burocrática, muito mais formal. As divisões, né, das atividades, né, do trabalho, ela é muito linear. Né? Tem exceções, claro, mas a Universidade Federal ela é completamente diferente de tudo. Você não tem como colocar todo o fazer que existe, a diversidade que tem, a diversidade que tem aqui, comparado com outros ministérios. Então, a nossa categoria, né, e aí é histórico, né, isso aconteceu por ser universidade. Né, a nossa carreira tinha mais de 300 cargos, vocês eram 325 cargos. Não existe nenhuma carreira, né, que eu conheça, nem dentro do serviço público, nem fora, que tenha 325 cargos diferentes. E você tentar fazer um projeto que atenda, né, de uma forma razoável, né, todo esse leque, como o Gilson aqui pontuou, né, você tem atividades ligadas à parte lá das universidades rurais, né, a parte da agroecologia, os institutos federais também, que a nossa carreira está dentro, as escolas de medicina veterinária, de zootecnia. Você tem essa área, né, que envolve atividades que normalmente, em termos de formação acadêmica, você não precisa ter uma formação acadêmica elevada, mas você precisa ter um conhecimento de técnico, de área, aquele conhecimento que a gente está tratando aqui, por isso que a gente foi atrás do RSC, que é o conhecimento não formal, e precisa ter ele de uma forma muito evidente, e você tem as áreas mais técnicas, mais profundas possível, trabalha com a parte já dos doutores. Nós temos vários cargos de nível superior com colegas que já são doutores e precisam ser para fazer a sua atividade. Né? Precisam ser para fazer a sua atividade. Então, nós temos aqui o Biociências aqui está perto da parte do Instituto de Física, que tem aqui a área de Física Nuclear. E trabalhar dentro do laboratório de física nuclear não é qualquer coisa. Você tem o docente que fez o concurso e passou para essa área, mas você tem o técnico que também fez o concurso e passou para essa área. E a gente sempre fez esse debate. Eu lembro de conversar com o ex-diretor, né, do Instituto de Física, o professor Arthur, já falecido, mas uma grande figura, né, que estava sempre junto no movimento. Eu conversava muito com ele isso. Mas, rapaz, vocês estão querendo invadir a nossa área, né? Vocês estão querendo... Mas, professor, é simples. Você fica na sua área, a gente fica na nossa. Agora, se vocês vêm para a nossa área, por que a gente não pode ir para cima? Mas como assim? Não, uma coisa simples. A gente estuda, faz o doutorado, todo mundo junto. Tirou a nota máxima. Pô, excelente. Aí eu vou fazer o concurso público para a instituição. Tem uma vaga no Laboratório de Física Nuclear da técnica e uma vaga para docente. Aí eu passo para técnico, você passa para docente. Porque a partir desse momento, você pode transmitir conhecimento e eu não posso transmitir conhecimento nenhum. Eu perdi tudo. Então, por isso que a gente, né, lá em 84, já com toda a diversidade que a gente tem na nossa carreira, a gente, enquanto categoria, começou a discutir que nós éramos trabalhadores em educação porque a gente interferia no processo da educação, da formação dos estudantes que passavam aqui. Não era só uma atividade administrativa ou gerencial normal. Claro que tem colegas que trabalham em alguns setores que são meramente burocráticos. Você tem a área de contabilidade, a área lá da administração, que trabalha com contrato. Se você pegar essa área, deve ser a mesma coisa ou muito similar de quem trabalha de INSS, da Receita, no tribunal. Mas se você for para os institutos ou para a Proreitoria de Extensão ou de pós-graduação, você não vai encontrar similar em todos os lugares do serviço público. Você pode encontrar
no Ministério de Ciência e Tecnologia, é diferente, né? Mas na maioria do serviço público, você não encontra. Então, na hora que você chega para fazer uma negociação com o governo, com o Ministério, que hoje é Gestão e Inovação, mas já foi Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, já mudou tanto de nome, né? Eles dizem isso. Mas por que vocês são diferentes? Por que vocês são diferentes? Eu entendo que algumas coisas que estão sendo solicitadas aqui são assuntos, né, são atividades que devem ser direcionadas para os docentes e não para um servidor técnico-administrativo. Porque vem a palavra técnico-administrativo, dá uma rotulada, né, no fazer. E aí você não consegue explicar. Raramente, às vezes, a gente tem a felicidade de ter alguém, né, dentro do Ministério, dentro do governo, que por algum motivo veio da universidade, ou passou, ou conhece, e aí entende o que é essa dimensão. Mas é difícil, muitas vezes, você explicar nessas negociações por que a universidade é diferente. Então, o governo fala, não, é importante, a universidade é fundamental, né, para o desenvolvimento do país, a produção de conhecimento, as pesquisas todas, a gente sabe que no Brasil estão dentro das instituições, né, federais de ensino, muito diferente do que em outros países. Você tem núcleo de pesquisa fora das universidades, mas no Brasil, essencialmente, são nas universidades federais. Isso eles reconhecem, mas aí eles entendem que o técnico administrativo não participa, não merece, né, não tem porquê. Então, agora, nessa última negociação, a gente teve que escutar isso, né? Vocês são meros burocratas. Vocês não deveriam ter direito a esse tipo de reconhecimento, de saber o incentivo à qualificação. Aí está tudo bem, você pode não querer, ou pode achar que não tem, mas isso está na lei. E como está na lei, tem que ser cumprido. Mas a gente é contra a lei. Bom, maravilha, você é contra a lei, então você vá para o Congresso Nacional e altere a lei, lute para mudar, faça uma outra, mas enquanto a lei está, né, valendo, você tem que cumprir a lei. Importa se você é contra a lei, né? Eu posso achar que matar outra pessoa é bom, né? Mas é contra a lei. O que eu vou fazer? É contra, tem que ser. Não pode fazer nada. Então, vocês que estão na negociação, vocês se submetam ao que está lá. Não adianta vir, né, fazer esse tipo de debate. Mas aí isso mostra porque na hora que sai, né, o objeto final, que foi o decreto, né, por que demorou tanto? E por que várias situações estavam sendo discutidas, estavam sendo negociadas, né, no final foram sendo alteradas. E até a gente depois vai poder ver com mais detalhe, porque eu não vou conseguir lembrar, né, de todos os detalhes, mas a gente vai poder ver que tem muita coisa que não faz sentido, é como se fosse um preciosismo, né? Isso que Jailson citou, desde que essa atividade seja uma atividade relevante para a instituição. Pronto. Quem vai determinar o que é ou o que não é relevante para a instituição? É o reitor que vai dizer? É o proreitor de pessoas que eu estou aqui do meu lado? Na hora que eu escrever lá que eu fiz uma determinada atividade, ou que eu desempenhei uma determinada função, e aí eu escrever aquilo lá, vai parar na mão de não, isso aqui é relevante para a instituição, isso daqui não é? Aí a gente vai ter uma comissão que vai ser trabalhada, que vai pegar esse processo para analisar, e esta comissão, de alguma forma, a gente está discutindo isso, está vendo como é que a gente faz essa normatização para tirar o máximo possível da subjetividade da análise. Porque eu não sei até que ponto a gente vai conseguir, né, avançar nisso, mas como é que a comissão que vai ser formada na UFBA vai entender o que é uma atividade relevante para aquela função ou para a instituição, e lá na UFRB, ou lá no Acre, na UFAC, ou em Brasília, na UNB, vai saber o que é relevante, né? É isso. E a questão que é o peso, né, que foi colocado, e que a gente também citou, de ter que
colocar no decreto a função de fiscalização da CGU, né? Que já é função da CGU. Tudo que passa no serviço público que tem a ver com retribuição financeira, né? A CGU tem que fiscalizar, tem que, em algum momento, fazer lá, né, a sua análise, ou faz por faz uma auditoria por amostragem, obrigado, a palavra que me fugiu. Faz uma amostragem, às vezes vem na instituição, pega uma amostragem de uma determinada área, pega de outra, né? Mas já é função da CGU. As nossas aposentadorias, por exemplo, tem gente que estranha, mas quando a gente se aposenta, né, você recebe lá o valor das aposentadorias, mas você só está efetivamente aposentado depois que a CGU analisa. Se a CGU pegar por algum motivo, você foi aquele sorteado, o cara da CGU, vamos pegar um aqui. Aí, peguei aqui você. Olha, tem um problema aqui, você não cumpriu, sei lá, não sei o quê, volta, você tem que voltar, perde a aposentadoria, tem que fazer de novo, tem que rever. É uma confusão quando acontece isso. Então, já é função da CGU fazer. Então, por que, né, ela entrar formalmente no decreto? E aí, tem uma situação que é importante, né, colocar, e isso foi lembrado, o reconhecimento de saberes e competências, né, ele começou com os institutos federais e foi com os docentes, né, que a gente chama de docentes do EBTT, né, que é o Ensino Básico Técnico Tecnológico. E tinha um objetivo, né, tinha uma razão de ser, né, e a gente também já estava tentando trabalhar isso, mas eles conseguiram primeiro, porque, assim, essa categoria de docentes da BTT, eles estavam lá ensinando, normalmente em instituições que eram muito mais complicadas de você fazer as formações, realmente. Então, eram os institutos, as escolas agrotécnicas, né, que eram mais no interior, os institutos, que viraram institutos federais depois. Então, se você estava numa escola técnica, numa escola agrotécnica, que ficava no interior da Bahia, para você conseguir se afastar, para você fazer essa formação de mestrado e doutorado como professor, era muito difícil. E, normalmente, como eu falei aqui, essas atividades precisavam de pessoas que tivessem um conhecimento muito mais prático. Então, eu estou lá com um curso de mecânica, né, lá na escola agrotécnica, lá no interior da Bahia. Eu não precisava ter um professor doutor em mecânica, eu precisava ter um técnico que tivesse experiência ali com as máquinas, com alguma coisa, para que fosse o aluno que saísse formado ali, tivesse aquela formação adequada, né? Mas o processo de recompensa, né, de retribuição, vinha na escala, né, da docência, na escala da formação, da educação formal, que tem peso, né? A educação formal sempre teve muito peso, né? E é por isso que os docentes, a carreira docente está muito mais definida, né? A gente que é técnico, a gente sempre está nesse embate, né? Para o docente parece que é tudo muito mais fácil, o técnico é sempre tudo mais difícil. Mas esse fato, né, de ser o protagonista, o detentor do conhecimento, né, fez com que várias leis já fossem formatadas, né, de maneira a facilitar várias coisas. Então, o docente tinha essa vantagem. E no caso do docente da PTT era mais difícil. Então, uma das formas de fazer essa compensação foi justamente reconhecer essas habilidades que eram habilidades não formais. E que a gente já estava discutindo na nossa carreira, justamente porque a gente se entendia como trabalhador em educação. Né? E aí, por que veio a novela da CGU agora? Quando eles implementaram o RSC, que não é o nome RSC lá, tem outro nome, eu não vou lembrar agora, quase muito assim, né? As regras que foram colocadas, né? E aí não me pergunte por que os docentes fizeram dessa forma, mas ficou hoje, né, o governo diz isso, ficou muito rigoroso, né? Então, você tinha várias instituições fazendo dando essas retribuições de maneira diferente, né? Cada um de um jeito, né? Com a situação mais
sem muito controle, né? E hoje, devido a todo o processo, né, de avanço aí da fiscalização, dos controles, né, a área de controle vai evoluindo, você tem aí todos os sistemas informatizados que vão fazer as auditorias ficarem mais precisas e mais amplas, né? Isso está sendo questionado. Então, a informação que estão colocando é que vão ter problemas com várias situações que já foram designadas, né, para essa área aí do docente CBTT, e a CGU deve questionar. E aí, por causa dessa situação que aconteceu lá, né, e do embate que a gente teve desde 2024 para cá com o governo, porque o governo, a área do MGI, mais precisamente, não estava muito contente, né, com a nossa pressão, devido a uma série de coisas que aconteceu na greve, a resposta que, né, o MGI e depois a Casa Civil deu foi colocar isso por escrito no decreto, né? Mas isso fica, a impressão da gente, como o Geilson colocou, fica parecendo que assim, eu vou, já fizeram lá, eu tenho certeza que vocês vão fazer pior, então eu já estou colocando aqui para evitar qualquer coisa. Não venha não, que eu estou de olho em vocês. E a gente, enquanto categoria, muito pelo contrário, a gente nunca fez nenhuma proposta ou colocou nada que não fosse devidamente formalizado e com os cuidados. Porque desde sempre nós tivemos que atuar e que discutir na nossa carreira para se colocar, para autoafirmar a nossa posição dentro da instituição universitária. Porque, como eu estava falando aqui, a universidade já tem 1000 anos. Ela, quando começou, não é a Universidade Federal da Bahia, não. A universidade, né, desde a sua criação, já tem 1000 anos, essa instituição universitária. Né? E lá no início, né, quem ganhou a luta de quem organiza as coisas foram os docentes. Era a briga entre os docentes e os estudantes. De universidade, os estudantes é que davam a linha de como tudo ia acontecer. E tinha outra universidade, outro modelo, que eram os professores. O modelo dos professores ganhou. E a partir desse momento eles dominaram. Chegou num ponto que cresceu e tinha que crescer, e aí os professores não podiam mais fazer tudo. E aí a nossa carreira, a nossa categoria apareceu nesse contexto. Né? A gente chegou na instituição depois. E por causa disso a gente teve que brigar pelo nosso espaço. Então é justamente por causa disso que a gente faz esse embate e a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe que quando o assunto é para o técnico administrativo nessa instituição que trabalha com saber, que trabalha com conhecimento, é sempre mais complexo. Né? A cultura organizacional já está formada para a questão docente e a gente está ainda lutando para ganhar esse espaço. Tanto é, e aí eu vou parar, né, para dar espaço para a gente poder conversar, né? Só lembrando, em 2000, né, quando eu estava já olhando as coisas no Conselho Universitário, né, o regimento, o Estatuto da Universidade, quando você pegava lá assim, qual é a definição da categoria dos técnicos administrativos? Você pegava o Estatuto, estava escrito assim, os técnicos administrativos são os não docentes. Acabou, não tem mais nada. São os não docentes. A gente era o que não era. Aí o docente está lá, o docente, estudante está lá, o negócio 3, 4, e os técnicos administrativos eram os não docentes. Aí, como é que a gente é o que não é? Não dá, né? E aí, né, desde essa época que a gente está, né, fazendo a discussão e colocando lá por escrito que a gente é trabalhador em educação, que a gente tem uma identidade. Então, era isso que eu queria pontuar, né, queria trazer para o debate. Né? Não era tanto discutir o RCC em si, mas por que ele é importante, né, nesse processo de consolidação do nosso fazer, né, da nossa atividade, né, e que a instituição reconheça e que o próprio governo, através desse debate, entenda, né, o nosso papel e o papel da própria universidade, porque ele parece que entende, mas, né, a prática demonstra, né, que ainda a gente tem que caminhar muito, tem que lutar muito, né, para fazer essa consolidação. Então, é isso. Ainda uma observação, também dentro do decreto foi uma novidade
fazendo a reeducação na unidade que inova, mas inova no sentido muito ruim. E assim, a gente vai ter que produzir um memorial por escrito, que já está previsto meio para mim, então mais uma novidade, mas esse memorial precisa ser publicado uma determinada página, o documento se tornar público, portanto, antes mesmo da comissão para fazer análise e fazer a leitura dele, a verificação dele. Então, veja que isso é surpreendente, muito próprio, particular e inédito. Portanto, a nossa trajetória profissional serve de escrutínio público. Você tem uma outra carreira, necessariamente, precisa passar por isso. Uma pessoa com direito de classe da carreira, ele também defende esse memorial, e ainda vem que a defesa ali é pública, mas o documento desse memorial pode se tornar com essa exigência nessa outra carreira co-irmã da gente, porque é universidade, né? Então, veja que é submeter a planos técnicos a uma certa avaliação, o pré-reclamento público. Ao meu ver, totalmente desnecessário. Então, ele vai ser avaliado pelo que fez, e já que o documento é público, com certeza também pelo que deixou de fazer. Né? Isso de modo muito ruim, de fato, nos coloca numa condição de absoluta exposição. Né? Ok. Pronto, aí a gente pode aproveitar aqui, né, fazer algumas intervenções. O Bonfim estava querendo uma pergunta ou intervenção? Contribuição. Tá. Bonfim quer fazer uma contribuição e aqui eu fui informado que tem uma pergunta já vindo de quem está assistindo. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Mais uma pergunta. Duas perguntas. Você também? Não? Pode. Então, vou começar com o Bonfim e depois eu passo a palavra, tá certo? Pode ser. Ele falou do captação de som ali. Claro. Antes de falar, eu só cadê as 14h50, se assim, eu estou outra entidade da matemática outra vez não participar, então eu fiz Só, essa é uma atividade grande que acontece com as níveis, uma das contribuições dos técnicos. A Universidade Tentando na nossa universidade, eu começar pelo artigo 207 da Constituição. As universidades gozam de autonomia científica, administrativa de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de sociabilidade entre o ensino e extensão. Eu penso que conquista da greve, o reconhecimento dos saberes e competências, que é o elemento central dessa mesa aqui do desenvolvimento, não pode passar sem fazer a crítica ao que foi colocado como resultado no decreto que rebaixou o que nós refinamos como uma proposta das nossas entidades, a FASURA, o Sindicato de Bar. Percebo que, na mesa de negociação, de certa forma, a opinião dos que ignoram a complexidade e a riqueza do sistema federal de ensino prevalece. Essa ignorância é perdoável, estupidez não. E o resultado que está posto, pessoal, inclusive com a presença da Controladoria Geral da União, será um instrumento, será uma oportunidade de, mais uma vez, nós afirmamos que, historicamente, nós temos afirmado. Nós nunca nos colocamos à margem da lei, da norma, da regra, de nada que está vigente. Nós nunca produzimos nenhuma insegurança jurídica. Agora, esse dado para todos nós que fizemos a grande luta, que ainda estamos nela, a necessidade de constituirmos comissões Brasil afora que não se comportem de forma adversativa, porque nós já experimentamos isso ao longo das nossas experiências de plano de cargo e carreira. Nós já experimentamos isso. É fundamental, Gerilson, você como nosso pró-reitor de desenvolvimento de pessoas, a figura que tem produzido resultados, já tem um legado na história da nossa universidade, que nesse contato com e presença no projeto, que nós não nos deixemos intimidar pelos organismos fiscalizadores que não conhecem, aliás, até conhecem,
Porque todos eles podem estar nos espaços que ocupam e terem galgado eles nos concursos de galgação. Todos com nível superior. É fundamental que a gente não permita a universidade, o Sistema Federal de Ensino Público, seja intimidado. E nós haveremos de responsavelmente fazer valer a conquista e a valoração no início da instituição, Gerício tratou do impacto financeiro, da pecúnia. E a nossa excelência na complexidade ampla e na diversidade que é a universidade. Fernando falou das experiências das escolas técnicas e agrotécnicas federais. Eu sou egresso de uma escola técnica federal. Aí ele falou da experiência de um professor que precisava, não tinha oportunidade de se propor, mas era a excelência do polo petroquímico que tratava de corrosão. Muita gente boa com doutorado no departamento de engenharia mecânica, que eu também trabalhei por muitos anos, desde 1989 para a cabeça. Ia tratar com esse professor Eulino Meirelles Veloso de Ilhéus o impacto da corrosão, que por aqui, pessoal, a gente não pode se deixar intimidar pela presença da controladoria no conteúdo do decreto e afirmar com muita segurança aquilo que foi atestado por cada um de nós ao longo da nossa carreira, da nossa existência, enquanto técnicos e técnicas administrativos, nos mais diversos ambientes, certo? Que o que a gente comprovar, atestar e firmar não vai ser o termo daquele que coloca uma dúvida e busca assustar o universitário, que vai impedir que a gente tenha nos nossos contra-cheques, aquilo que nos é devido, que foi apropriado pelo sistema silenciosamente, certo? Ao longo de nossas vidas, pessoal. A gente tem que ganhar. A negociação, o resultado é ganha-ganha. É colaborativa. Fica bom para o Sistema Federal de Ensino Público, nesse processo de expansão, e vai ficar cada vez melhor para todos nós. Os que estão chegando da experiência de qualificação no exterior, os que ainda haverão de ir, mas tem que ficar bom para todo mundo e não vai ficar ruim para nós técnicos. Obrigado pela atenção e está aí gravado. Sim. Patrick, você disse que tem uma pergunta que foi. Olá, gente. Obrigado, Bonfim, pela pergunta. Sim, estamos aqui na sala virtual, tivemos aqui um pico de 23 presentes, né, simultâneos, e do nosso grupamento aqui virtual, nós tivemos uma pergunta relacionada ao assunto. Gustavo Pessoa, Geilson, você acha que com o ajuste da carreira depois da última greve, onde teremos cargos amplos e RCS, se você acha que nesse cenário pode mudar? Entendi que seria a mudança patrícia, mas vou responder de modo mais genérico. Eu vejo que com a nova estrutura de carreira que foi criada, portanto, ele referindo aos cargos amplos, de técnico de educação e de analista de educação, a gente tem, de fato, um momento muito mais propício, porque agora as universidades, as instituições federais, vão poder disciplinar no edital qual é o formato de atuação desses cargos, não vai ficar necessariamente mais preso um formato pré-estabelecido naquele rol de 305 cargos que Fernando comentava então, isso permite que a gente consiga colocar no edital a formação que a gente quer que os casos como experiência, no BFI, isso dá uma outra potencialidade de trabalho para esses colegas. Eu digo porque há determinadas áreas que a gente não podia mais fazer com forças públicas. Então, com essa flexibilidade, com essa versatilidade que a carreira passa a ter, associado ao ESC, com esse reconhecimento das diversas atividades que faz, de fato, é um
Gente, nos desculpem, mas estamos tendo alguns problemas técnicos. Pedimos para que aguardem um pouco até a solução. Ó, está chegando. Resolveu, Patrick? Eu vi meio cortado agora, mas não. Não tá. Ah, certo. Mas agora você está ouvindo? Agora sim, perfeito. Eu e o grupo que está aqui na sala virtual. Obrigado por resolverem. Pessoal, o problema técnico foi solucionado. Isso, ótimo. Tem uma pergunta da participante aqui, a estudante Yara, né? Ela fez uma pergunta a respeito de alguns termos que a gente está usando. Como ela é estudante, ela já tem um tempo de UFBA, mas ela é estudante, ela não entendeu alguns termos que a gente está usando aqui, siglas que tem a ver com a nossa categoria. Mas aí, daqui a pouco, na próxima etapa, eu entro na explicação dos termos que a gente está utilizando. Aí agora eu vou passar a palavra, Patrick, para você primeiro, não foi? Como é seu nome? Para o companheiro André, que vai fazer uma pergunta, e depois Michele. Então, André, tem mais alguém que levantou a mão, que eu não vi? Ah, Vicente. Pronto. Então, o companheiro André vai fazer uma pergunta, depois Michele e o companheiro Vicente. E aí a gente amarra esse primeiro bloco. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu vendo a PRB, dispor contato a gente e Flávia naquele momento de pergunta. E aí eu pergunto sobre aquilo que eu trago nos meus 16 anos já em outra universidade para a ESC. Quando isso vai começar a valer a partir do momento que for auditado, que for verificado pela comissão, e se aposentados vão ter direito às funções aí sobre a ESC, não, estou falando depois os que já estão aposentados. Nesse sentido, né, vocês ganham só para título, e comparativamente, RSC tem relação direta com o quê? Ou seja, quando você recebe com índice de qualificação. Não tem outro modo de ganho. Isso assim funciona. Michele, vamos juntar logo, né? Porque eu acho que dá para fazer isso. Então, Michele, pode fazer a pergunta. Oi, gente, boa tarde. Eu queria parabenizar a Patrick, também está aí na live pela mesa. Eu acho que é muito bom, né? São vários espaços. Se parece a letra que a gente está falando do RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências, né? Então, quando a gente está aqui, técnicos, formando esse espaço de discussão, participando do congresso final, a gente está também afirmando esse lugar, né, na universidade. Então, parabéns também pela transmissão, porque isso torna a discussão mais acessível. Achei muito importante vocês trazerem essa participação. E, assim, eu queria entender todos como que a universidade está pensando, primeiro, desse grupo, porque o reconhecimento de saberes e competências, ele existe uma série de uma lista de pontuação. Né? Então, a gente imagina que a partir de agora as pessoas até vão se sentir mais motivadas a estudar, a fazer especialização, a fazer cursos. E a gente sabe que nem todas as unidades existe a flexibilidade para o servidor poder estar conseguindo liberação para participar desses eventos ou até das licenças. Né? Eu sou do Instituto de Direito, ainda bem que lá, se vocês funcionarem bem, a gente sabe que não é uma realidade de toda a universidade, a gente precisa pensar em como os técnicos poderão acessar esses cursos, essas formações para que a população que é necessária para o MSC. E aí, a gente tem um concurso que está previsto, né, para o serviço da universidade, e eu tenho muito acreditado que tinha essa possibilidade de movimentação técnica. Então, o concurso está autorizado, a qualquer momento vai sair, só que não tem, e eu também, às vezes, os pais são melhores, se haverá essa possibilidade também dos técnicos buscarem atuar em espaços que eles possam se sentir mais tenham aproveitado. Né? Então, são essas observações e a organização que eu faço. Ok, Michele, Vicente.
Dependendo das técnicas, aproveitando que o pessoal desse existem coisas que já estão no CIPAC, né? Eu tive na ICS falando de profissão, participação de profissão, são documentos que são produzidos. Isso já estaria no CIPAC de alguma forma. Eu sei que antes do CIPAC é complicado, talvez com o CIPAC já seja complicado, mas eu penso o seguinte: é possível, talvez uma consulta, né? Feita, se o que já tem disponível ficará disponível para o servidor, não precisa ir para a unidade solicitar. E eu vi também que tem, parece que é assim, quando o servidor não conseguir detectar esse documento que ele está no arquivo, ele poderia pedir uma declaração. E porque isso é real. E aí eu queria saber o seguinte: essa declaração, caso haja, é uma coisa que a gente precisa solicitar a chefe de unidade, dirigente da unidade, ou ao popular também. E acho que por último é exatamente isso. Quem é que seria essa? Primeiro, se é essa informação dele, segundo, se quem seria a pessoa que ia solicitar, se a gente pudesse acessar sem precisar passar por esse tanque administrativo da cidade. Pronto. Então, como o Geilson está com o tempo contado, eu vou passar aqui logo porque tem umas perguntas que aí ele, né, foi citado diretamente, tem que responder, e aí outra parte eu respondo com mais tranquilidade, para precisar sair voando. Para não responder de modo panorâmico, porque essas questões, mas questões pode vir aqui, grande dia. E a gente está falando de IP e RSC, que são siglas de, digamos, benefícios que existem na carreira dos servidores técnicos administrativos. O IP significa incentivo à qualificação e o RSC, reconhecimento de saberes e competências. A gente tem a carreira, então a gente entra no cargo, aqui na universidade, por exemplo, no cargo de assistente de administração, assistente administrativo, vou colocar nenhum, e a gente está tendo um desenvolvimento desse cargo atualmente a cada ano. Ele está mudando de nível sempre. Então, nível 1, nível 2, agora vai nível 1. Exatamente, vai até o 19. Tá? Essa é uma forma de desenvolvimento na carreira. Quando a gente está falando do IQ e do RSC, já vou usar as siglas a partir de agora, são formas de se retribuir financeiramente ao servidor, a depender do tipo de qualificação que ele tenha, seja excedente àquela que ele utilizou para ingressar no cargo. Não, o assistente de administração, a exigência dele é o ensino médio completo, tá? O segundo grau no ensino médio. Se ele tem uma graduação, ele recebe um incentivo à qualificação e que pela graduação. Se ele tem um mestrado, doutorado, ele recebe financeiramente por isso. O RSC também é um incentivo financeiro, uma gratificação para chefe, e ele é em cima da titulação que o servidor tem de uma graduação, ou até mesmo ensino médio, dependendo do cargo da pessoa. Então, para que ele receba o RSC, precisa dessa titulação, e vai precisar juntar um conjunto de atividades e vão pontuar de algum modo. Aí, a depender do total de pontos que ele tenha, ele vai ter um RSC que financeiramente para ele vai equivaler a uma titulação mais alta que aquela que ele tem. Então, traduzindo isso em exemplo, a pessoa entrou no cargo de administração com ensino médio. Pelo caminho, ela fez a graduação, então ela vai ter um incentivo à qualificação. Ela parou na graduação, ela não fez mais nada, ela não quis, ela não pôde, ela não teve fome, enfim. Mas ela fez uma série de tarefas na universidade que são reconhecidas nessa situação. Apoio a essas coisas, ou devido a uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa, um artigo que ela vai publicar, um capítulo físico, se assumir alguma função gratificada na universidade, se apresentou algum trabalho que a gente está fazendo aqui agora, aí ela vai ter um total de pontos, e se esse total de pontos estiver no mínimo ali que foi exigido, ela passa a receber um incentivo à qualificação, como se fosse uma especialização, né? Financeiramente uma especialização. Então, uma coisa vai complementando aí a outra, de certo modo. André, você que veio de outro órgão, tudo isso que você fez na UFRB, no seu cargo atual, que é qual? Tudo que você vê lá no cargo da GTI lá e aqui vai poder ser contabilizado, tá? Assim que eu já vou permitir de fato fazer o requerimento, você já vai poder fazer isso. E tudo aquilo que você desenvolveu estando lá, aí é a universidade lá que vai produzir documentação, aquilo que for institucional, tá? Então, se você assumir cargo de chefia, participou de alguma atividade lá que seja declarada por lá, é lá que vai produzir. Se for você produzir na sua vida pessoal, que é algo de sua responsabilidade de buscar, por exemplo, um capítulo de um livro, e aí você que vai dar conta disso, tá? Isso pode ser feito aí a qualquer momento, sem precisar de uma carência aqui ou nada desse tipo.
Os aposentados, quem já está aposentado hoje, não terá direito ao SC. Essa já foi uma condição que foi expressa na lei para a realidade dos Fernando? Já foi expressa na lei que era só o setor na condição de ativo, tá? Eu anotei uma outra coisa de inteiro, acho que você perguntou quem disse ia ficar ao final, né? Se a pessoa recebeu o inteiro naquela SC. O contra-cheque fica sempre inteiro mesmo, sabendo que a SC vai ter duas rubricas, uma rubricação. A gente não sabe ainda como é que o governo vai operacionalizar isso. Então, foi uma questão ainda que foi colocada ainda para a gente como isso vai ficar. Mas eu acredito que quando o decreto fala, ele diz assim, que tem duplo que dá o SC4 para receber esse nível de qualificação de 75%, por exemplo. Então, a princípio, deve crescer o valor ali de queijo. O que eu acho contraditório, porque esse fica para tudo, mas vamos deixar essa discussão para outra vez. Michele, em relação à liberação para as atividades, eu sei das dificuldades que tem, mas eu queria só lembrar que o RC pontuou uma série de coisas, e não somente as capacitações que a gente faz. As capacitações que a universidade oferece são, portanto, de interesse da instituição, aí, alguma medida, então aquilo ali já entra na carga horária do servidor, do seu dia a dia, tá? Não precisaria necessariamente uma liberação ou uma recomposição de carga horária. Mas eu te sugeriria a não concentrar assim, tanto na pontuação do SC pela via da capacitação, porque existem formas outras para se fazer isso, explorando um pouco mais as capacidades que a gente tem, né? Então, a gente tem com essa observação de que é possível pontuar de outras formas, não somente pela via da formação. E, Vicente, o requerimento de chegar para a comissão, ele deve chegar com tudo aquilo que o servidor precisa para comprovar. Então, aí tem que aquilo esteja disponível na instituição de alguma maneira, o servidor precisa pegar aquela informação, colocar no seu requerimento. Então, se já for uma portaria produzida pela universidade, você precisa ter acesso a ela. Isso o GT, que a FTC vai fazer uma espécie de cardápio de orientações onde eu poderia esse documento, enfim. Isso vai ficar constado no requerimento para chegar até a comissão. Então, é como se na comissão já chegasse ali uma coisa pronta para ela analisar. Esses documentos que já estão no SPAC, se virem como SPAC presente, tá? Já se virem para comprovar alguma coisa, tipo uma portaria que já consta lá, para você já pode fazer uso daquilo ali, retirar autonomamente o documento e colocar no seu requerimento. Agora, se for algo que tiver restrito em processo, se for algo aí de papel, que tiver no arquivo lá da Projetoria, no arquivo da CAD, que é a coordenação de arquivo de documentação, aí vai precisar fazer um requerimento, certamente via Prodep, para que esse documento seja acessado. Em relação a esses documentos que não serão localizados, que se perdeu, ou porque mesmo não existiu, é que sabe que a universidade tinha uma informalidade de documentos passados muito grande, esses documentos que não foram produzidos na época, o que a Comissão Nacional de Carreira está regulamentando é que sai uma portaria do MEC, hoje mesmo teve uma discussão sobre isso, uma reunião para tratar disso. Ele sai uma portaria do MEC regulamentando que cada instituição deve sair na portaria, a instituição deve providenciar alguma declaração para atestar aquilo que é do passado. Então, ela vai recorrer aos arquivos que ela tem, a memória institucional, tem algo meio difuso, mas o colega sabe e tal, isso gera uma informação e o dirigente vai ter que providenciar um documento para isso. Esses documentos têm sido emitidos pela Prodep ou pela unidade? Aí vai depender. Os documentos é válido durante todo o período. E você, por exemplo, eu entrei em 2013. Tudo que eu fiz em 2013 para cá é válido ou é só dos últimos 3 anos? Tudo que está no seu cargo atual. Entrou no cargo. Cargo atual. E está demonstrado silenciosamente busque. Todas as cidades. Cris que perguntou se era da Prodep. O que a Prodep vai poder fornecer é aquilo que a Prodep mantém de registro lá. Então, aquilo que diz respeito à sua vida funcional e que em algum momento foi direcionado para a Prodep. Então, sei lá, a Fernanda participou de alguma comissão de trabalho lá no em algum momento essa portaria foi encaminhada para a Projetoria. Então, está no assentamento da Prodep. A gente providencia. Mas se for algo produzido aqui no âmbito do próprio parque, por exemplo, não teve a educação, vai ter aqui, vai ser aqui, vai ter providenciar. Então, cada lugar vai ter um destinatário até dizer o tipo de atividade que se pretende comprovar. O que a Comissão Nacional tem feito, tem um esforço de fazer a redação, já que agora a coisa está no nível do MEC, fazer uma redação que seja de proteção ao servidor. A gente tem uma posição do MEC em fazer isso, de identificar também nesse sentido.
E eu acredito que isso seja acolhido. Mas só para passar para instâncias jurídicas do Ministério, precisa aguardar a publicação para dizer assim. O objetivo da gente agora na comissão, tudo bem, gente, pode Eu saí que eu fiz 3 horas para mim agora. E abrindo um pouco da formalidade aqui do Congresso, a gente tem um GT que está contido desde maio, esse comunicado que a gente constituiu ontem. O GT já estava bem adiantado em diversos assuntos, mas aguardar para o decreto sair para fazer a formatação final. Então, logo a gente deve fazer aí uma de orientações para ter os espaços de desenvolvimento. Hoje já saiu uma portaria do Ministério com um modelo padronizado do formulário de requerimentos, que era mais exigente que estava no decreto. Então, sendo construídas aí gradativamente, né, Fernando? Logo. Concurso esse ano. O concurso esse ano sai ainda esse ano. Mas não vai ser esse ano. Vai sair esse ano. Não, fazendo ainda esse ano. Agora só vai poder entrar a partir do ano que vem, da eleição presidencial. Aí é isso, é aguardar, para quem é técnico, está na expectativa, aí aguardar uma próxima comunicação nossa com essa formalidade. Pronto. Valeu, Jailson. Muito obrigado. Vai com calma, mas vai pela sombra. Só para arrematar essa parte de documentação, é o seguinte, ainda tem todas essas dúvidas, o que o Vicente perguntou, da onde pegar, tudo isso a gente está discutindo bastante, e o que a gente está querendo na Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, que está discutindo lá com o MEC, beleza, Bonfim? É a formatação, o máximo possível, né, de unificação, para que todas as instituições façam mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente está tentando detalhar, documento vai valer como, que documento quais são os documentos, para não ficar nessa situação de uma universidade, eu aceito a declaração do diretor da Escola de Belas Artes, outro não, eu só aceito se for para o reitor que assine. Então, isso a gente está tentando afunilar, mas ainda não tem tudo 100%. E vai ser um dos maiores desafios, justamente conseguir o documento que mostre que você desempenhou aquela função que você está dizendo que você fez. Então, vai ter um trabalho. Deixar isso assim, um pouco mais amplo, porque, tipo assim, se é uma declaração, se for exigência para uma declaração, então possa ser assinado pelo diretor, coordenando, e não fica amarrado uma pessoa, porque até em caso de assédio, as pessoas terem dificuldades com determinadas chefias e tal. Ter outras instâncias. Mas é isso, a gente está tentando fazer com que essa regulamentação seja a melhor possível. Então, por exemplo, a questão da declaração, no primeiro momento, no decreto, eles tiraram a palavra declaração, mas tem outros documentos. E é impossível você não ter, tirou no rol de documentos necessários. O decreto, se você pegar no decreto, não tem declaração. Só que tem situações que é impossível. E a declaração, dentro do rol de documentos oficiais, se você olhar a legislação de documento que rege isso, a declaração está lá. Porque tem atividades que só são justificadas com a declaração. Então, não é aquela declaração, porque tinha gente pensando o seguinte, eu conheço o Cristiane me conhece. Aí a gente trabalha junto há 30 anos, há 30 anos a gente trabalha junto. Aí Cristiane fala, declaro que Fernando fez a atividade, foi chefe do setor de não sei da onde, de 89 até 95. Aí eu, Fernando, declaro que Cristiane foi chefe. Aí eu dizendo que ela dizendo que sou eu, porque eu sou servidor público, eu tenho fé pública, ela também, então tem que bater o carimbo e tem que aceitar. É assim? Então, qual é o nível disso? Outra coisa é a declaração do Instituto de Letras, ou da Escola de Belas Artes, ou da Prodep, afirmando, né, a declaração o Congresso aqui fez uma atividade, fez uma declaração. São declarações, mas eles têm pesos diferentes. Então, é isso que a gente está lá, nesse processo de regulamentação, na disputa com o MEC e mais com o MGI do que com o MEC, com os setores lá de regulamentação, tá certo? Vamos ver no final o que é que vai sair. A gente só tem condições de responder se ficou do jeito quando sair a portaria final, não saiu esse requerimento. Assim,
pouco amplo essa questão da política. Essa é a ideia. Apesar de padronizar, mas que, por exemplo, se determinada instituição trabalha com a portaria, que se possa ser portaria ou declaração ou ata. Tipo, não fique restrita. Não, porque a gente pode conseguir essa comprovação para verificar. Mas a ideia é essa, é abrir o leque formal. É abrir o leque formal. Agora, infelizmente, diante de tudo que a universidade tem e fez, vão ter situações que vão cair, porque assim, que tem muito. A gente tem colegas que estão trabalhando há 50 anos. Eu fui participar de uma palestra com o companheiro Júlio, me disseram que ele foi estagiário de Edgar Santos. Tem que botar. Assessor de Edgar Santos. Imagine, assessor de Edgar Santos, como é que tem como comprovar lá na época de Edgar Santos o que Júlio fez? E aí, quem é que vai estar vivo ainda, não sei ele, vai dizer que ele fez? Onde é que eu vou encontrar alguém para provar? Então, tudo isso, até essa situação que pode ter, já isso até falou aqui, às vezes não é só a proreitoria, tem que a instituição ou o próprio governo vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que ter esse jeito, porque não é justo que você tenha um direito e você tenha esse direito negado porque, por algum motivo, a instituição não preservou os documentos. A culpa não é sua. Júlio, que é desde o tempo de Edgar Santos, não tinha culpa que lá ninguém registrava o negócio. Aí ele pode chegar, se tiver como comprovar, né, vai ter essa disputa aí. Então vai ter muitos debates ainda, e a gente vai ter que aprimorar com certeza. Mas o objetivo para fazer o encerramento da nossa mesa é a gente conquistou mais uma vantagem, mais um benefício que tem a ver com toda a nossa luta de solidificação da categoria técnico-administrativa do nosso fazer da gestão universitária. É isso que a gente está comemorando, embora com uma série de entraves, mas sempre foi assim, a gente nunca conseguiu o pacote perfeito, a gente consegue, aí tá, e vai, e aí muda, e briga de novo, e melhora mais um pedaço, e vai aperfeiçoando. Então essa foi a nossa ideia, a ideia dessa mesa também foi um pouco mostrar isso, não era tanto entrar nos detalhes técnicos, mas eu sabia que isso ia acontecer, tá bom? As editoras não me avisaram que eu tenho que sair daqui correndo. Então, se eu sair, eu posso ficar. Bom, encerrando, né, para a gente não ser expulso, agradecemos a turma de apoio aqui representada nas pessoas de Carmen e Júlia, né, que muito nos apoiaram nessa atividade aqui, né, Fernando? Patrick, tá me ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Ouvi. Pronto. Agora ouvi. Tenho mais uma perguntinha aqui. E as nossas companheiras colaboradoras disseram que eu posso ficar mais meia hora. Então... o agradecimento já surtiu efeito. Que bom. Pode não. Do doutorado, e ela já tiver a pontuação antes, ou não quiser participar do RSC, ela pode deixar só o quê, ou agora ela vai ter que participar do RSC? Não é obrigatório, são coisas separadas. Você pode requisitar se você quiser. Né? É tudo dentro do IQ. Mas o IQ ainda está na Está lá, o IQ só para tirar um pouco essa dúvida, o pessoal acha que quando você tiver um vai perder o outro. Não. O que a gente formatou, até para ficar mais fluido, porque já era uma vantagem que a gente tinha, foi fazer como se fosse uma associação. Eu poderia ter criado o RSC como uma vantagem completamente nova. Aí seria lá uma rubrica chamada RSC e você teria outra rubrica chamada IQ. Como isso, a criação de uma rubrica, e já tinha lá o pessoal da EBTD com essa parte feita, a gente encostou, a gente aproveitou a forma do IQ e fez uma assimilação. Então, a gente coloca o seguinte, tanto que a pontuação, a porcentagem é a mesma. Então, você requer o RSC equivalente àquela pontuação de IQ. Eu não perdi, então eu tenho o IQ de mestrado. Eu fiz o mestrado, fui lá, apresentei, e eu ganho meu IQ de mestrado. Eu não tenho doutorado. Ou eu faço o doutorado e aí dou entrada e recebo o IQ de doutorado, que é o 75%. Ou eu pego as minhas atividades junto tudo, comprovo que eu tenho, saberes e competências acumulados com a pontuação, com as regras todas, e aí eu vou ganhar o RSC equivalente ao IQ de doutorado. Eu não virei doutor.
eu só estou ganhando o mesmo valor de porcentagem que eu ganharia se eu fizesse o doutorado e apresentasse. Então, está lá. O partido RSC com 52 pontos. Não, a primeira pedida é cheia. Se eu vou pedir o RSC de doutorado, eu tenho que ter 75 pontos. Agora, a partir do segundo, não tem outros, né? Mas quem tiver na graduação, na especialização, pode completar e aí só precisa completar os pontos. Então, por exemplo, você tem especialização, pede o RSC de mestrado. O RSC de mestrado é 52%. Aí você conseguiu o RSC de mestrado. Aí resolveu fazer o mestrado. Fez o mestrado, beleza. Passa lá o tempo, que agora você tem que esperar 3 anos, e resolveu fazer o doutorado. Quantos pontos você precisa fazer a partir de agora? Só o complemento para 75, só 23 23 pontos. Então... Só 23 pontos. Você tem 52, mais 23, 75. Você não precisa fazer 75. Entendeu? Acumula. Isso ficou claro. Era a dúvida. Oi, pastor. Você vai participar, e eu quero participar. Tem outras dúvidas. As aulas que estão com outra temática. Sim. Qualidade de vida. Né? Onde vai menina com essa educação dela. No mesmo horário. Sim. Entendeu? Aí eu fechei também menos que eu estou, né? Está perto do final. Então, vai participar desse projeto. Não, tem outras vezes. A gente escreveu outras vezes amanhã. Para ver. Aham. Certo. Isso. Né? Você já teve Isso. né? Mas eu teria que somar com outro vídeo. Vai somar com tudo que você tem lá. Agora, o primeiro pedido, você tem que fazer a pontuação toda. Mesmo que você já tenha. Eu tenho mestrado. Eu vou pedir o RSC de doutorado. Eu tenho que fazer 75 pontos. Que é a primeira vez que eu vou pedir. Agora, quem vai pedir 2 vezes, 3 vezes? Pronto. Você vai pedir o de mestrado. Você vai ter que fazer 52 pontos. Quando você fizer seu mestrado e for... Não, você já ganha. Não é o que ela ganha. Ela ganha 30. Quando ela fizer o mestrado, ela vai passar a ganhar 52. Vai ser a diferença. Mas os pontos são diferentes. Ela tem que fazer as funções 52 pontos para ter direito a receber o enquete de mestrado, que é 52%. Que aí ela não vai receber 52% a mais. Ela vai receber a diferença de 52 para 30. Ela já tem 30, vai receber mais 22. Quando lê o decreto, quando lê o requerimento, tudo direitinho, e a gente deve ter comissões, deve fazer coisas para explicar a todo mundo. Vai sim. Ó, infelizmente o papo está delicioso, está maravilhoso, mas eu vou ter que sair, o pessoal está me expulsando. Eu já estou olhando aqui, as monitoras lá pegaram um cacetete para me expulsar da sala. Então, Patrick, pode falar com a turma, que foi ótimo. Tá. Bom, a gente ainda está com muita gente aqui em sala, tá? O hall de perguntas ele já foi encerrado. A gente só estava agora nos arremates. Lembrando que o Fernando estava já encampando aqui uma oficina de RSC. Eu acho que você pode ofertar aí na saída da sala uma oficina de RSC com o nosso querido Fernando Bandeira, para os presentes aí que quiserem essa assessoria especializada. Mais uma vez, agradecemos a turma de apoio aqui representada nas pessoas de Carmen e Júlia, que muito nos ajudaram nessa empreitada. Obrigado a todos e todas presentes presencialmente ou aqui na sala virtual. Esperamos que vocês tenham aproveitado os conteúdos aqui e aproveitem as várias mesas com conteúdos maravilhosos nesse congresso, que é uma festa de reconhecimento da UFBA, a instituição octogenária que muito contribui com a Bahia. Bom evento, pessoal. E não percam, amanhã temos TAIS em debate, PGD versus SPGD, gestão por metas ou construção coletiva, com Fernando Bandeira, com este Patrick da Silva que vos fala, Lindomar Paixão e Luiz Osório. Será amanhã.
neste mesmo auditório, às 1h30. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Só faça oficina se tiver portaria e já levou do SC.